Muito bom dia a todos. É com muita alegria e satisfação que nós damos início a mais uma reunião ordinária do Instituto Cearense de Estudos Tributários, do ICET, sempre às últimas terças-feiras de cada mês. E hoje nós teremos debates em torno de um tema que será apresentado pelo Dr. Schubert Machado, em torno da competência legal dos órgãos de julgamento administrativo. Dr. Schubert, presidente do Instituto, vai fazer a abertura e iniciar os debates em torno desse importante assunto, que é um assunto que tem trazido algumas perplexidades já faz algum tempo, em torno do que esses órgãos podem, do que eles não podem fazer, e em torno do que outras autoridades da administração pública podem fazer em relação às decisões desses órgãos. Afinal de contas, qual é a posição, qual é a hierarquia e qual é a competência, o papel deles na solução das lides tributárias. Então, como nós sempre fazemos, eu vou passar a palavra ao Dr. Schubert, ele vai fazer a apresentação do tema. Em seguida, a palavra fica franqueada a todos os presentes, tanto presencial, fisicamente, como remotamente, para que a gente possa dar início aos debates. Dr. Schubert, por favor, a palavra é sua. Muito bom dia a todos, bom dia, professor Hugo II. Como já colocado, nós vamos tratar hoje de um tema que aparentemente pode até, num primeiro momento, não mostrar a dimensão que ele pode adquirir. Pode ser até visto como algo, uma burocracia, um ritual administrativo. Mas vamos pensar assim, o Estado, como uma instituição, talvez não, certamente a mais significativa, a mais importante instituição de uma organização, de uma nação, se faz valer no presente, no nosso atual patamar do desenvolvimento da civilização, como um Estado de direito. Algumas outras palavras são associadas a isso, Estado democrático de direito, e outras, Estado social democrático de direito. Mas, sobretudo, porque a raiz é Estado de direito, quer dizer, ele se submete às suas próprias normas, ele se estrutura através de um ordenamento jurídico e se submete a essas mesmas normas, exatamente para evitar a questão do que era colocada anteriormente da autocracia, né? Dos regimes totalitários, dos regimes que não encontravam limite algum. Então, esses limites foram acolhidos no desenvolvimento da civilização ocidental como sendo necessários a que tenhamos um Estado de direito, mas que assegure as liberdades, que garanta as liberdades do indivíduo e dos grupos sociais. Bom, colocado isso, nós vemos. E o que é que isso tem a ver com o tema? Aí vamos restringir um pouco mais. Dentro disso que nós falamos, se encarta também o direito tributário. E o direito tributário, de uma maneira muito fácil de perceber, nós podemos dizer assim, é um limite direto ao poder do Estado. Se o Estado tributa, o direito que regula essa forma de tributação é um limite ao Estado na medida em que ele deve obedecer a esse direito, deve obedecer a essas normas, a essa forma, a essa autorização para que ele alcance o patrimônio dos cidadãos. Então, nós já temos aí uma aproximação do nosso tema. E aí depois temos outro, que é direito tributário, lei, princípio da legalidade. Então, o Estado deve atenção ao princípio da legalidade.
deve cumprir a lei. E nós, inclusive, ouvimos diversas vezes que o Estado é cumpridor da lei, dever, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, todos os servidores devem cumprir a lei, todos os servidores cumprem a lei. Ok, a ideia teórica é essa, mas deve existir e existem meios, elementos, formas de controle dessa legalidade ou dessas condutas do Estado ou das pessoas que fazem o Estado, de que elas estão cumprindo a lei. Esses controles são os mais diversos, mas todos eles no sentido de se conferir, de se verificar a adequada relação entre a norma e a conduta daquele ente representante do Estado. E voltando para o direito tributário, nós temos a questão de saber o tributo que está sendo exigido, ele está realmente cumprindo ou de acordo com a determinação da lei, ele está sendo colocado para que o cidadão pague aquele valor nos termos em que a lei estabelece. Então, aí nós já estamos aproximando mais um pouco e vamos agora o lançamento tributário. Então, o lançamento tributário é a forma pela qual o tributo é pesado e medido. É encontrada a pessoa do sujeito passivo, é determinado o valor que ele deve pagar, o prazo em que esse pagamento deve ocorrer, a forma em que esse pagamento também ocorre. Então, através do lançamento, é que se concretiza, é que se pontua a questão tributária. Então, o tributo é devido por aquela pessoa naquele valor do lançamento feito. Até aí, nós não falamos da partição que existe entre as funções estatais, que é a partição clássica entre executivo, legislativo e judiciário, cabendo ao judiciário o controle último da legalidade. E, no judiciário, a estrutura que se estabelece, nós sabemos que esse controle último é exercido pelo Supremo. Em alguns casos, por competência constitucionalmente estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, assim, voltando à administração como órgão, como entidade, como parte do Estado que faz o lançamento, é óbvio, esse lançamento está sujeito ao controle jurisdicional, esse lançamento ainda pode ser verificado no que diz respeito à sua correspondência com a lei, mas a administração, ao fazer o lançamento, também estabelece controles de legalidade, controles internos de legalidade, forma pela qual ela procura aprimorar o seu ato administrativo de lançar, de forma a evitar, ou pelo menos tentar evitar, conflitos, tentar evitar discussões, tentar evitar dúvidas que se possam colocar a respeito dessa legalidade ou do cumprimento à lei. E o que nós temos hoje é exatamente a estrutura do processo administrativo, que deve seguir o devido processo legal, e nesse processo administrativo interno, no processo administrativo que deve ser instaurado e tramitar no âmbito da administração tributária, temos um escalonamento, atos processuais que são praticados e até que se tenha começo, meio e fim. E nesse escalonamento, vamos encontrar no final desse processo administrativo tributário uma decisão de um órgão legalmente previsto como tal, com competência para tal, que vai definir a posição da administração. Realmente, agora, o lançamento, aos olhos da administração tributária, está definitivamente formado, concluído, de acordo com a lei. De acordo com a lei, aos olhos da administração tributária. Bom, sendo assim, aí a gente já aproxima mais ainda do nosso tema aqui. Então, nós já começamos a falar da competência desse órgão administrativo de julgamento que vai dizer se o lançamento está conforme a lei. E na busca de uma solução mais adequada, na busca de uma forma mais eficiente de controle dessa legalidade, a administração cria esse órgão com determinadas características.
Características de ser um órgão, em primeiro lugar, colegiado. Então, ele não é uma única pessoa. Ele vai representar uma decisão tomada através ou a partir de uma discussão que se estabelece entre os seus membros, para que se tenha uma decisão mais, vamos chamar assim, conforme a um entendimento coletivo e certamente melhor do que uma decisão singular, do que uma decisão de uma única pessoa. A coletividade ou o órgão coletivo está menos sujeito a determinados vieses pessoais, de preferências pessoais. Então, como são muitas pessoas que compõem esse órgão, eles vão estabelecer normalmente um equilíbrio, e esse equilíbrio é muito útil na busca do controle da legalidade. A outra característica desse órgão é a paridade. Então, ele não é composto somente por membros da administração tributária. A lei também prevê que ele seja composto por pessoas indicadas pelos contribuintes ou pela sociedade civil, de uma maneira geral. A sociedade indica membros para a composição desse órgão, para que, nessas discussões que se estabelecem nos julgamentos colegiados, se tenha também um outro ponto de vista, não seja só o ponto de vista que decorre do administrador, ou melhor, do servidor, que tem uma formação fazendária, uma formação de arrecadador. Há também pessoas que têm um ponto de vista diferenciado. Bom, então nós temos, é um órgão colegiado, é um órgão paritário, um órgão que fica no final da cadeia administrativa, no final do processo administrativo, que estabelece o controle da legalidade tributária. Ora, se nós temos um órgão com essa estrutura, com essa finalidade, com esses cuidados que o legislador previu para que se tenha uma melhor decisão, esse órgão tem uma competência importante, uma competência muito importante, definida na lei como única. Não há como se discutir, se dividir, se perquirir. Hoje é o órgão de julgamento, amanhã não é mais. Não, a lei previu, a não ser que exista uma alteração, uma mudança nesse quadro normativo legal, esse órgão administrativo há de ser respeitado, há de ser mantida a sua competência prevista na lei. Diante disso, nós colocamos 3 pontos a partir dos quais nós vamos problematizar essa questão da competência dos órgãos administrativos de julgamento e poder entender melhor o seu alcance, entender melhor os seus limites e a sua abrangência. O primeiro ponto diz respeito à questão da constitucionalidade da lei. Nós vimos que o órgão tem como função essencial controlar a legalidade do lançamento tributário. Ora, se ele tem como função essencial controlar a legalidade, ele tem que dizer se a exigência está de acordo com a lei. Mas e quando essa lei contraria a Constituição? Quando essa lei traz um vício de inconstitucionalidade? Esse órgão pode ou não reconhecer esse vício, pode ou não deixar de aplicar essa lei. Esse assunto ainda hoje é debatido, muito debatido, existem opiniões divergentes, há quem entenda que a lei inconstitucional deve assim ser reconhecida por qualquer pessoa que presente o Estado, por qualquer servidor que se depare com a necessidade de aplicá-la, se ele entende que aquela lei contraria a Constituição, ele tem o dever, antes de tudo, de aplicar a Constituição. É uma expressão que a gente ouve bastante nas falas, nos escritos daqueles que defendem essa posição. E um órgão administrativo de julgamento, mais do que qualquer outro servidor, mais do que qualquer outro órgão da administração, este sim deveria respeitar, antes de tudo, a Constituição Federal. Eu concordo plenamente com esse pensamento. A questão que se opõe a esta e o controle judicial? Aí diz assim, não, mas o Estado pode se valer do controle judicial, ou o Estado pode
desprezar ou esquecer o controle judicial. Não, o controle judicial permanece, a Constituição estabelece que o guardião da Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Ah, mas a própria administração pode reconhecer isso. E aí nós voltamos. Ora, se cabe ao órgão administrativo de julgamento a decisão última no âmbito da administração tributária, no sentido de considerar válido ou não o lançamento, se esse órgão administrativo de julgamento considera uma lei inconstitucional, interpreta a Constituição de forma a afastar aquela lei do ordenamento, e posteriormente, por algum outro meio, por algum outro processo, outro caminho, o Supremo Tribunal Federal vem a dizer que não, que aquela lei é válida, sim, que ela atende aos ditames constitucionais, aquela ou aquelas decisões que o órgão administrativo já tomou, elas entrariam em conflito com o que o Supremo disse, e é um conflito insanável, não haveria como se superar isso. Alguns doutrinadores que sustentam a possibilidade do órgão administrativo considerar inconstitucional uma lei, sustentam que não, nesses casos, a administração poderia ir a juízo para anular a decisão que ela própria tomou, no sentido de considerar inconstitucional uma lei que posteriormente o Supremo reputou válida. Ora, aí nós vamos entrar num outro ponto que eu tenho até aqui reservado como sendo uma questão 2 para nós discutirmos, mas a ideia é assim, nós estamos, então, tornando vazio, tornando desnecessário o Conselho Administrativo. Se todas as vezes que ele chegar a determinada decisão, essa decisão puder ser questionada pela própria entidade tributante, então ele decidiu no vazio, ele ficou assim com uma posição que não que não finaliza, que não termina, que a competência atribuída a ele não se esgota, então ele não teria mais o sentido de decidir aquele assunto fica sempre sujeito à verificação posterior. Ora, se aquele assunto ficou sempre sujeito à verificação posterior, é melhor que ele não seja decidido por ele. Não haveria porque uma decisão provisória. Não, o CARF está decidindo até que o Supremo reveja essa decisão. Não, o CARF decide e decide para ficar, pelo menos no âmbito da administração tributária. Não é? Então, essas questões todas se colocam, mas o que nós temos hoje é a positivação da impossibilidade dos órgãos administrativos de julgamento decidirem em matéria constitucional. Existe lei, a lei que regula o processo administrativo, que é o Decreto 70.235, eu estou chamando de lei porque ele foi recepcionado com status de lei pela Constituição de 88. Tem a lei dizendo que a decisão sobre constitucionalidade de lei está fora da competência do órgão administrativo de julgamento federal. Os órgãos de julgamento estaduais repetiram isso, praticamente todos têm essa mesma regra, que não permite que ele, órgão administrativo de julgamento, aprecie questões constitucionais. E aí vem as exceções, eu não chamaria nem de exceção, mas de uma explicitação de algo que não se enquadra, que não se aplica àquela questão da proibição, que é quando o próprio Supremo já decidiu que é inconstitucional. Então, quando o Supremo decide determinada norma é inconstitucional, o órgão administrativo de julgamento aplica. E não só pode, como deve aplicar a decisão do Supremo. Afinal de contas, se ele tem a competência para o controle da legalidade e se o órgão máximo do judiciário já disse que aquela norma é inválida, ele não pode aplicar uma norma inválida. Então, a ideia fica muito clara nesse aspecto. Então, com relação a esse primeiro ponto, nós entendemos que é uma matéria realmente que merece atenção, que tem bons argumentos no sentido de que o Conselho deveria poder considerar a inconstitucionalidade. Nos deparamos com essa dificuldade prática, dificuldade que diminuiria a própria competência do Conselho, quer dizer, a pretexto de dar ao Conselho mais competência dele poder decidir sobre matéria constitucional, eu estaria criando uma decisão
provisória, porque aí ele poderia ser atacado, ou então uma decisão que poderia entrar em contradição com o que o próprio Supremo já disse e criaria situações de conflito, situações que feririam o princípio da isonomia. Afinal de contas, um contribuinte conseguiria uma decisão de uma maneira e a maioria dos demais não conseguiria aquela mesma decisão no âmbito administrativo. A própria administração federal ficaria com uma dificuldade muito grande para administrar esse tipo de problema. Entendo que é razoável, absolutamente razoável, a proibição de que o Conselho decida matérias constitucionais. Afinal de contas, nós estamos com isso evitando toda essa problemática que poderia ser estabelecida a partir da decisão. Bom, e outro ponto importante para que nós cuidemos das competências dos órgãos administrativos é exatamente essa que foi já apontada, seria a possibilidade da Fazenda ir a juízo, pedir a anulação da decisão do seu órgão administrativo de julgamento. Poderia a Fazenda pedir essa anulação, poderia a Fazenda ingressar em juízo sustentando que a decisão está errada, ela pretende anular, ainda que na busca ainda da continuidade do controle da legalidade. Aí essa questão ela envolve de novo a competência do CARF. A lei atribuiu, quando eu digo CARF, assim, ao Conselho Administrativo de Julgamento Tributário, qualquer entidade estatal que o tenha, quando a lei atribuiu a este órgão administrativo, ao Conselho, a competência para dizer, em última instância administrativa, se o lançamento corresponde à lei, se o lançamento atende ao controle de legalidade, ao princípio da legalidade, não é razoável que essa competência seja colocada depois à prova, em dúvida, seja também diminuída. Ora, não é mais o Conselho que dá a última palavra. Quem dá a última palavra agora é a autoridade que decidir ingressar em juízo para discutir aquela decisão. Então, no âmbito da administração, haveria uma inconformidade, a administração ainda estaria inconformada com a decisão do Conselho e que, portanto, submeteria tal decisão ao controle judicial. A partir daí, a gente já tem um ponto importante para pensar. É razoável isso? Então, a lei estabelece um órgão com competência já determinada, mas alguma outra autoridade, no caso concreto nós poderíamos dizer o procurador-chefe daquela entidade, ou o procurador-chefe do Estado, da União ou do município, iria dizer, não, mas essa decisão do órgão administrativo não está correta, eu pretendo levá-la à discussão judicial. Então, não é mais o CARF que decide. Tá? Então, isso já seria uma questão até para a própria finalidade do CARF. O CARF estaria esvaziado. Todas as vezes que ele decidisse contra o interesse da arrecadação, ou o interesse fiscal que levaria à arrecadação, ela poderia ser discutida e, portanto, aquela competência originária não mais existe. Existem diversos outros pontos que, além deste, que podem ser colocados. Por exemplo, a decisão nunca pode ser anulada? Pode, mas pode ser anulada pela própria administração quando ela contiver um vício que mereça essa anulação. Então, assim, ficou comprovada corrupção no órgão. Estou aqui com elementos que indicam que aquele ato foi fruto de um convencimento espúrio dos conselheiros. O chefe do Poder Executivo, ou talvez até o secretário de Estado, o ministro de Estado, anula aquela decisão, tem elementos suficientes para isso. É a história da autotutela. O Estado tem autotutela, dependendo, obviamente, dos fundamentos presentes para o seu exercício. Então, se a decisão contém um vício, e esse vício é importante, é possível de ser constatado,
a própria administração anula essa decisão. Não precisa pedir ao juiz. Não precisa pedir ao juiz para anular uma decisão. Na verdade, ela não vai nem necessariamente anular, ela pode até dizer que a decisão é nula, ela vai declarar uma nulidade que já existe, presente, vai exercer a sua autotutela e vai desfazer aquela decisão para que outra seja proferida pelo órgão competente, não por ela. Quer dizer, o ministro, o secretário de Estado, ele não vai anular a decisão para dizer agora quem decide sou eu. Não, ele vai anular a decisão, mostrando os vícios que estão contidos na decisão, para que outra decisão seja proferida pelo mesmo órgão administrativo que detém a competência para tanto. Então, isso aí já evitaria muita dúvida, muita discussão. Então, aí, se a própria administração pode fazer isso, então ela só submeteria ao juízo aquela interpretação que seria válida do ponto de vista da interpretação e que poderia a justiça entender diferente. Não tem como, não tem porquê, não tem razão alguma. E ainda existem outros pontos também muito interessantes para que nós possamos abordar nesse assunto, que diz respeito à competência para o próprio lançamento. Ora, se a competência para o lançamento é da administração, se é a administração que vai aplicar a lei e dizer qual o valor do tributo devido, como é que eu vou dizer que aquela decisão do Conselho que disse que o tributo não é devido e, portanto, o lançamento não é legal, não deve prevalecer, eu vou submeter essa decisão à justiça para que o juiz diga, não, o tributo é devido, quem vai lançar é o juiz. Então, o juiz passaria a ser a autoridade lançadora, tiraria o CARF de lado e reestabeleceria a cobrança. É uma outra questão também que contraria a sequência dos atos administrativos, contraria a própria determinação, a própria sentido. Há quem diga que a competência tributária administrativa decorre do 142 do CTN. Se nós pensarmos, refletirmos mais um pouco, nós vamos perceber que ela não decorre do 142. O 142 é meramente explicitante. Ela decorre da própria natureza do tributo. Se é a autoridade administrativa que diz e que pode lançar e que diz que o tributo é aquele, ela tem que dizer quanto é. Não pode pedir a outra pessoa para dizer quanto é. Não é nem o contribuinte que vai dizer quanto é ela que vai dizer quanto é sempre. Então, não há razão alguma para considerar o judiciário como autoridade lançadora, né? E ainda tem uma outra questão, além de outros pontos que nós poderíamos detalhar, mas ainda tem uma questão que é uma questão da própria existência da entidade. A entidade existe, e essa entidade, por força de lei, decidiu que o tributo não é devido. Mas essa mesma entidade, inconformada com a decisão dela própria, vai pedir ao juiz para anular a decisão dela e vai estabelecer a lide, a pretensão resistida, em relação a quem? Em relação a ela própria. Então, vai ser União Federal autora, União Federal ré, Estado do Ceará autor, Estado do Ceará réu. Por quê? Porque a decisão do Conselho é uma decisão da entidade. Então, se eu não concordo com aquela decisão, eu vou me insurgir contra eu mesma, eu, entidade, eu, Estado, eu, União. Então, é uma questão até de contradição lógica e de absoluta impossibilidade processual de estabelecer esse tipo de relação. Há quem diga, não, ele vai colocar o contribuinte como réu. O contribuinte não fez nada, o contribuinte se defendeu. O contribuinte disse que entendia que aquela cobrança era ilegal e ponto. Quem tomou a decisão de controle da legalidade, quem realmente definiu a questão, foi um órgão da própria entidade tributária. Então, não haveria como, nem do ponto de vista da legitimidade processual, nós entendermos como possível esse tipo de ação. Então, é o segundo ponto que nós concluímos agora com essa ideia de que não há como se admitir. E aí diz assim, mas por que você está tocando nesse ponto agora? Isso tudo já é coisa antiga. Olha, uma questão me chamou a atenção,
foi exatamente uma manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso, numa decisão do Supremo, que ainda não está concluída, embora já com os votos avançados, adiantados, no sentido de apreciar a validade da norma que extinguiu o voto de qualidade no âmbito do CARF. CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no âmbito federal. Ao votar, um voto muito bem fundamentado, o ministro Barroso entendeu que nada impede que a lei altere a forma que o CARF define as suas decisões no caso de empate. Então, assim, no caso de todas as vezes que, como órgão colegiado, e quando se estabelecem as discussões, se colhem os votos dos seus membros, e esse resultado resultava em empate, indicava o empate, no mesmo número de votos num sentido e no outro, a lei dizia prevalece, ou melhor, deve ser dado o duplo voto ao presidente deste órgão. Então, o presidente já votava, já havia votado, mas quando houve empate, o voto dele é multiplicado por 2 e, portanto, estabelece aí um desempate, uma maioria. Como o presidente do órgão é funcionário da administração tributária, é agente da administração tributária, a tendência que existia em casos assim era que esse voto fosse a favor da arrecadação, a favor da administração tributária pela manutenção das cobranças. Uma tendência que é fácil de verificar, é só constatar a jurisprudência do CARF, verificar o número de decisões que ocorreram, em que sentido essas decisões, quando elas foram proferidas por voto chamado voto de qualidade. Eu até diria que uma ou outra decisão que tenha sido a favor do contribuinte, ela veio apenas para mostrar que a regra é as decisões sendo a favor da Fazenda. Bom, mas aí o ministro disse, não, mas como existe essa possibilidade de tendência inversa e que agora existiria uma tendência as decisões serem agora a favor do contribuinte, porque no caso de empate, basta que os membros do Conselho entendam pela metade a favor do contribuinte, vai prevalecer essa decisão. E olhem, uma coisa é uma pessoa definir, outra coisa são todos os membros, ou melhor, a metade dos membros, definir a questão. Então, aqui já se coloca um ponto de divergência, de distinção, melhor dizendo, muito importante entre o voto de qualidade como era e o desempate a favor do contribuinte. O voto de qualidade como era, quem resolveu era o presidente. Estava resolvido. Quando ele é a favor do contribuinte, ele só prevalece quando realmente metade dos membros entendem daquela forma. Bom, mas aí o ministro Barroso disse, não, mas nesses casos, a Fazenda pode ir ao judiciário. Eu até transcrevi aqui um trecho do voto dele, inclusive muito curtinho, nessa parte ele realmente fala muito pouco. Ele diz assim, a possibilidade de a Fazenda ajuizar a ação em caso de empate, diante da substituição do voto de qualidade pelo critério de resolução da controvérsia em favor do contribuinte, há de se afirmar, em caso de empate, a possibilidade de a União ajuizar a ação visando restabelecer o lançamento tributário. Isto porque, nessa hipótese, o resultado favorável ao sujeito passivo decorre de mera ficção legal e não de maioria de votos acolhendo a sua tese, o que evidencia o interesse de agir da Fazenda Nacional, medida necessária para resguardar o equilíbrio das relações entre o fisco e o contribuinte. Aí ele propõe a fixação da seguinte tese: é constitucional a extinção do voto de qualidade do presidente das turmas julgadoras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, significando o empate dessa decisão favorável ao contribuinte. Nessa hipótese, todavia, poderá a Fazenda Pública ajuizar a ação visando restabelecer o lançamento tributário.
Eu confesso aqui que eu não entendi quando o ministro disse que o resultado favorável ao sujeito passivo decorre de mera ficção legal. A ficção legal seria a metade representar a vontade última da entidade. Então, assim, a vontade última necessariamente deveria ser por maioria, um voto a mais. Mas se a gente for pensar o que é que significa ficção legal, bom, eu fiquei realmente em dúvida com relação a essa expressão que ele usou, e entendo que é um critério legal, e como todo e qualquer critério legal, é válido. E mais, ainda decorre de um princípio geral de que indúbio pro réu, decorre de um princípio geral de que se estabelece, olha, se a própria administração tributária não tem certeza se o lançamento é válido ou não, se a própria administração tributária, pelo seu órgão último de julgamento, ao apreciar todas as condições de legalidade do lançamento, não se posiciona firmemente no sentido de que o lançamento está correto, por que ele prevalece? Por que ele deveria prevalecer? Então, é natural que ele não prevaleça, até quando se tenha uma decisão que realmente não deixe margem para uma dúvida. Mas esse entendimento do ministro Barroso não tem prevalecido, a votação que se segue, nenhum dos outros ministros deu ênfase a isso, pelo contrário, alguns até disseram que não era o caso. Então, é algo que aparentemente não deve preocupar. Eu refiro aqui apenas como para deixar também a minha posição de que é uma tese que, embora, a nosso ver, tenha enormes, imensos, intransponíveis obstáculos jurídicos, de vez em quando ela ainda ressurge, assim, ela ainda aparece de maneira, às vezes, até inesperada. Bom, mas aí tem um terceiro ponto. Um terceiro ponto, que este talvez seja o mais delicado deles. Este talvez seja o que está presente e vai continuar presente sempre no que diz respeito à ideia da competência dos órgãos administrativos de julgamento. Diz respeito à interpretação da lei. Interpretação da lei, ou aplicação da lei. Voltamos ao ponto anterior. Ora, mas o que é que pode se discutir sobre esse assunto? Já está tudo tranquilo, já se disse aqui que cabe ao Conselho decidir, em última instância administrativa, o controle da legalidade. Quando eu decido o controle da legalidade, estou decidindo pela aplicação da lei, estou decidindo pela adequação do lançamento aos termos postos na lei. Eu digo, não, mas aí vem uma coisa, vem outra. Aí, por exemplo, qual interpretação deve prevalecer? De que maneira eu devo entender o sentido da lei, atribuir sentido àquela lei, de forma a uniformizar o pensamento da administração? É sempre no sentido de maximizar essa arrecadação, pode ser no sentido diferente, de proteger os interesses do cidadão. De que forma eu vou aplicar a lei, neste ou naquele caso? É provável que em várias das hipóteses não se tenham muitas dúvidas, mas em diversas outras, sim, a dúvida haverá. Um dos pontos diz respeito à orientação da jurisprudência do judiciário. Nós sabemos que as questões, quando elas são submetidas ao controle administrativo, muitas vezes elas já foram submetidas ao controle judicial. As pendências são inúmeras, os órgãos administrativos de julgamento são inúmeros, porque são inúmeras as entidades federativas, então as câmaras que se subdividem esses órgãos também são diversas. Então, é possível que um determinado assunto já tenha sido esgotado numa esfera administrativa, tenha sido encaminhado ao judiciário pelo contribuinte, mas ele continue sendo discutido na esfera administrativa por outros contribuintes ou até por aquele mesmo em outras questões.
E o judiciário se posiciona e diz: a minha orientação é esta. Entendo que a lei deve ser interpretada de tal forma. Um exemplo fácil de nós percebermos aqui é o conceito de insumo para efeito de aproveitamento de crédito nos tributos não cumulativos, seja IPI, ICMS, COFINS, PIS, COFINS. Então, o que é insumo? A administração tem um entendimento, uma interpretação da lei, mas vem o judiciário e interpreta de outra maneira. Há pouco tempo, já não tão pouco tempo, o Superior Tribunal de Justiça, num recurso decidido no regime dos recursos repetitivos, entendeu, deu uma delimitação, embora um pouco aberta, mas uma delimitação do que se poderia compreender por insumo para efeito de aproveitamento do crédito na apuração do PIS/COFINS. E o órgão administrativo de julgamento, ele deve aplicar isso ou não? O regimento interno do CARF determina que, além daquelas hipóteses de aplicação das decisões do Supremo, que nós já colocamos aqui, quando o Supremo declara inconstitucional uma lei, os órgãos administrativos devem também assim fazê-lo. Tem agora também a interpretação do STJ. Então, quando o STJ, num processo que se conclua com uma decisão proferida no regime dos recursos repetitivos, essa decisão também há de ser atendida pelos órgãos administrativos de julgamento. E o próprio CARF vem aplicando essa decisão do STJ. Mas aí vem um ponto. Mesmo a decisão do STJ, e mesmo com a previsão no regimento interno do CARF, se estabelecem algumas dúvidas ainda. E aí vem uma legislação, que eu diria uma legislação complementar, um parecer normativo, uma instrução normativa, uma portaria, dizer o que é que o STJ disse, quer dizer, interpretar a decisão do STJ, olha, o STJ disse que, em suma, é isso, e no entendimento da administração, a decisão do STJ deve ser assim. E traz os elementos que deveriam ser considerados na definição de insumo. E aí nós vamos pensar, seria possível isso? Quer dizer, poderia um outro órgão da administração orientar as decisões do órgão julgador administrativo final? Poderia o Ministério da Fazenda fazer isso? E aí eu trago um outro exemplo, este mais próximos aqui da gente, aqui do Ceará, um exemplo do nosso CONAT, que é o Conselho de Julgamento Administrativo no âmbito da Secretaria da Fazenda, e que também, para o qual nós podemos aplicar todas as questões que nós colocamos aqui, e que se depara com essa vamos chamar, situação assim de perplexidade. Qual a posição dos conselheiros diante de uma orientação da Secretaria da Fazenda? Então, no caso concreto, existe, no âmbito do CONAT, uma jurisprudência. E não é uma jurisprudência eventual, não é uma jurisprudência recente, não é uma jurisprudência ainda sujeita a dúvidas. É uma jurisprudência já com algum tempo, já pacificada, no âmbito da Câmara Superior. A Câmara Superior do CONAT é o órgão que uniformiza o entendimento das câmaras baixas. Então, o CONAT é composto de 4 câmaras, e com a competência concorrente, com a competência igual. Então, todas elas podem decidir o mesmo assunto e podem haver decisões divergentes. A primeira Câmara decide de uma maneira, a segunda de outra, a terceira de outra, e a Câmara Superior é o órgão criado para uniformizar esse entendimento. E a Câmara Superior, a Câmara Superior, já foram submetidas diversas vezes esse questionamento, que diz respeito à aplicação de uma multa
por descumprimento de obrigação acessória, que seria a falta de registro de notas fiscais. E a Câmara Superior tem reiteradamente decidido assim: ora, falta de registro de nota fiscal, existe uma penalidade específica prevendo 10% do valor da operação por cada nota fiscal que não tenha sido escriturada. E aí vem até o termo escriturada, e a gente começa a pensar como as palavras começam a ser usadas de forma diferente. Escriturar, escrever, colocar no papel. Aí vem agora escrituração digital. Aí, a escrituração digital, será que é realmente escriturar do ponto de vista digital? E mais, não só o sentido da palavra escriturar, mas é porque a escrituração era feita num livro, um livro próprio para ser escriturado. Todas as notas fiscais eram colocadas lá manualmente pelo escriba, né? E colocava o número, a identificação e tal. Hoje, a nota fiscal é eletrônica. Como que eu vou escriturar algo que já é eletrônico? Aí diz assim, não, mas você vai simplesmente referir um número lá. Tá? Então, tem um clique que você aperta lá e aquela nota é incluída lá na relação das demais notas. Mas isso está sendo chamado de escrituração. Bom, mas existe essa tipificação infracional na legislação estadual. Mas existe uma outra, que diz assim: omitir registro, informação nos arquivos digitais. Pena de tantos por cento do valor da operação, limitada até 1.000 FIIs por período. Então, nós temos duas situações distintas. Uma diz omitir escrituração de nota, paga 10% do valor. A outra diz omitir registro em documentos digitais, em registros digitais, informação em registros digitais, limite máximo da pena 1.000 FIIs. E a Câmara Superior tem aplicado a menor pena sempre. Tem dito, olha, existem duas previsões. Diante dessas duas, e na dúvida, e traz o CTN, o artigo 112 do CTN, os votos estão muito bem fundamentados dos conselheiros da Câmara Superior, e diz, não, aqui eu vou aplicar a disposição que trata da pena que tem um limite de 1.000 UFIs. E, ao aplicar isso, eu estou sendo justo, sendo equânime, valorizando o princípio da dúvida novamente e colocando a pena menor ao contribuinte. E aí vem a Secretaria da Fazenda, através da nota explicativa número 01, de 1º de setembro de 2022, e faz uma porção de considerandos, assim, considerando o disposto na seção 3A do capítulo tal, do livro tal, do decreto, que é o regulamento do ICMS, considerando o disposto no ajuste CINEF tal, que é outra norma infralegal, considerando o disposto na linha G do inciso 3 do 123, que é o que fala dos 10%, considerando o disposto na linha L do inciso 8º do artigo 123, que é o que fala na multa do limite de 1.000 FIIs por período, considerando a necessidade de explicitar a aplicação específica das penalidades e tal. Aí eu diria, faltou um considerando aqui. Ela poderia, considerando a jurisprudência do CONAT, ele esqueceu que o CONAT existia. Esqueceu que o CONAT já tinha dado a interpretação de toda essa problemática que ela colocou nos considerandos anteriores. Passou por cima do CONAT. Aí vem, aplica-se a penalidade que trata o 123.3, a linha G, da Lei número 12.670, nos casos de falta de escrituração de documentos fiscais referentes a operações de prestação. Aí diz, tem que ser a de 10% mesmo, acabou. Então, a secretária da Fazenda diz simplesmente assim, o que o CONAT tem decidido, eu não aceito. O que o CONAT tem decidido, eu entendo que está errado e deve ser aplicada, é a pena mais grave, deve ser aplicado os 10%. E agora, a dúvida que se estabelece é, e os conselheiros são obrigados a seguir o que está aqui? O CONAT vai mudar de opinião, precisa mudar de opinião. O CONAT está submetido a essa, vamos chamar assim,
indicação, direção interpretativa conferida pela Secretaria da Fazenda? Nós já falamos aqui antes da competência dos órgãos administrativos, da razão de existência deles, da forma que está estruturado o processo administrativo tributário que termina com a decisão dele. E se nós admitirmos que, tanto no caso federal da história dos insumos, como nesse caso da obrigação acessória, se nós admitirmos que um agente do Poder Executivo, fora desse processo, seja o secretário da Fazenda, seja o ministro da Economia, seja o diretor de tributação, seja quem for, se nós admitirmos que um agente possa editar um ato normativo, administrativo, no sentido de especificar uma forma pela qual a lei deve ser interpretada, e que esse ato tem que ser obedecido pelo órgão administrativo de julgamento, nós estamos fechando o órgão administrativo de julgamento. Para que ele serve mais? Para que eu quero uma decisão mais do CONAT? Para que eu quero mais uma decisão do CAF? O ministro da Fazenda resolve tudo. Deixa logo com ele. É uma pessoa só, ele não vai passar muito tempo discutindo, nem brigando, ele sabe muito da legislação e é cercado de bons assessores, ele escreve tudo e tudo que ele fizer está maravilhoso. Para que eu quero mais órgão administrativo de julgamento? Não tem sentido. Não precisa mais a gente perder tempo com isso. Ora, é exatamente o contrário. É exatamente o inverso. Esse órgão administrativo de julgamento serve exatamente para avaliar os atos das entidades de fiscalização, para avaliar os atos que são praticados no início do lançamento tributário, na feitura do lançamento tributário, e dizer esse lançamento tributário é bom ou não é bom. Então, eu não vejo como nós admitirmos que um ato do secretário da Fazenda, no caso, levando em conta a titularidade atual da secretária da Fazenda, possa vir a desfazer, a desfigurar, a desautorizar a interpretação dada pelo CONAT. Ao contrário, o que deveria acontecer era o inverso. A interpretação do CONAT deveria orientar essa decisão, como eu disse, faltou o último, considerando aqui. Considerando a orientação do CONAT, deve ser feita assim. E repetir o que o CONAT tem dito para evitar que novos autos de infração sejam lavrados, para evitar que o contribuinte tenha que ir para a defesa administrativa, para evitar que tenha que chegar até a Câmara Superior para poder ter reconhecido o direito dele de ter a multa limitada a 1.000 unidades fiscais. E ainda pode-se dizer assim, mas você está aqui sustentando direito de sonegador. Eu lembro que uma vez, ainda no início da minha profissão, no início da minha advocacia, meu pai olhou para mim e disse assim, você tem sorte que você agora está exercendo uma profissão de advogado tributarista que é mais valorizada, mais respeitada. Quando eu comecei, me chamavam de advogado de sonegador, de advogado de bandido, né? Advogado de quem não queria pagar. Agora já está se começando a reconhecer que o contribuinte, que o cidadão é gente, tem direitos e pode exigir o cumprimento da lei. É exatamente assim que funciona o nosso Estado Democrático de Direito que nós colocamos no início. Então, assim, ora, a obrigação acessória, mais uma vez, lição do meu pai. Por que ela é acessória? Por que ela é acessória? Qual é o principal dela? Não encaixa bem, né? Dizer, acessório do principal é aquela coisa, então a obrigação principal, ela só é acessória até o ponto em que ela sirva para o controle de cumprimento da obrigação principal. Então, a obrigação acessória serve, tem como finalidade última controlar o cumprimento da obrigação principal. Ora, no caso, a obrigação principal foi cumprida. Não se discute se eu estou devendo ou não. Mas eu vou pagar uma multa porque aquela nota não foi escriturada, eu não cliquei ali, não está de acordo com
uma multa de 10% do valor da operação, 10% é mais da metade do valor do imposto. O imposto é 18%, e se eu levar em conta a apuração de débito e crédito, ainda fica com menos do que isso, eu vou pagar praticamente o valor do imposto de multa, porque não escriturei uma nota quando aquilo, em princípio, pode até nem ter trazido prejuízo algum ao fisco. Então, assim, não é nem uma questão de justiça fiscal aqui, pode se invocar. É questão de interpretação da lei mesmo, qual é a pena que eu quero aplicar. E qual é a pena que eu quero aplicar? Está sendo... Eu vi uma notícia que tinha sido entregue à ministra Regina Helena, um projeto de lei que trata do processo administrativo. Tem alguns pontos nele que eu tenho sérias ressalvas, como a questão da ressurgência, ou sei lá, ressurreição da execução fiscal administrativa. As pessoas que querem essa execução fiscal administrativa não desistem nunca. Tem lá tratando um pouco disso. Mas tem outros pontos muito positivos. E um dos pontos que tem lá é exatamente o que diz que a infração administrativa há de ser necessariamente subjetiva. Acabar de uma vez por todas essa ideia. A infração tributária, a responsabilidade é objetiva. Não tem nada de responsabilidade objetiva. Não pode ter uma infração com responsabilidade objetiva. Isso não é incompatível com o Estado Democrático de Direito, com os próprios princípios que revertem, que dão fundamento ao direito punitivo. E também a necessária proporcionalidade. Eu não posso admitir uma pena absurda por uma infração que não está causando dano nenhum ao erário. Mas está na lei, mas tem que aplicar a proporcionalidade. Então, assim, essa indicação, essa preocupação com a forma de punir o cidadão, ela é positiva, ela é válida. Inclusive, a gente aprende com Marquês de Beccaria que a pena desproporcional tem como efeito indiscutível levar o delinquente a cometer o pior crime. Ora, se o pior crime, por exemplo, eu pago 10 e eu estou fazendo um crime pequeno, de pouca ofensa aos valores, mas estão me cobrando 9,5, eu vou fazer logo de 10, porque me sujar com pouco, né? Preciso logo com muito, porque a pena é a mesma. Isso é uma tendência humana. Então, um contribuinte que fez tudo certinho e por conta de alguns pequenos equívocos está tendo que pagar uma multa imensa, bom, da próxima vez eu vou fazer tudo errado mesmo, já que a multa é tão cara, já que eu sempre tenho que pagar essas coisas assim, então eu não vou mais me preocupar em tentar acertar, não. Fazer as coisas da minha maneira pior. Então, assim, é evidente que a proporcionalidade deve ser atendida sempre. Então, assim, encerrando aqui, acho até porque eu já me estendi demais só para colocar o tema, e talvez até tenha adiantado minha opinião, que eu não deveria, era para discutir, a gente vai só discutir aqui as questões, mas fica dessa forma, a competência dos órgãos administrativos de julgamento como algo que é bastante importante e significativo para o ato administrativo de lançamento, para a estrutura da entidade tributante e para o Estado Democrático de Direito, para a gente finalmente ter um mínimo de segurança jurídica, que é uma outra finalidade, um outro objetivo dessa estrutura do processo administrativo, é se obter segurança jurídica. Então, nós temos, quando os órgãos de julgamento administrativo, na ponta do processo, no final, indicam a sua interpretação, a sua orientação, tudo deveria caminhar naquele sentido. Quando existe essas discussões, essa insurgência, essa posição, às vezes até afrontosa, da fiscalização contra as decisões do Conselho, se cria uma insegurança terrível. O contribuinte pensa que está resolvendo o problema dele, mas na verdade não está. Pensa que aquele auto de infração não vai ser repetido, quando na verdade é repetido. E aí isso me faz, eu ia encerrar agora, mas eu tenho que citar esse outro exemplo. Me faz lembrar uma decisão recente do próprio CONAT aqui, novamente,
em que nós colocamos a questão assim, essa cobrança, que era uma cobrança de ICMS sobre locação de bens móveis por empresa de comunicação, essa cobrança ela é inválida. E quem está dizendo que ela é inválida não é o contribuinte recorrido, e no caso era recorrido, porque era recorrido de uma decisão de primeiro grau a favor dele. Então era recurso de ofício, era remessa necessária, o que é muito raro acontecer. Então, mas por que o julgador de primeiro grau atendeu ao pedido do contribuinte? Ora, porque ele tem a favor dele a unanimidade do Supremo, que embora não tenha se pronunciado pelo seu órgão pleno, mas pela primeira turma unânime e pela segunda turma unânime. Temos decisão em recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que a cobrança está errada. Temos decisões reiteradas do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, dizendo que a cobrança está errada. Temos decisão da Câmara Superior do CONAT, dizendo que a cobrança está errada. Mas, mesmo assim, a Câmara Baixa disse, eu vou cobrar. Eu não estou vinculado. Eu não estou vinculado ao que o Supremo pensa, eu não estou vinculado ao que o STJ pensa, eu não estou vinculado ao que a Câmara Superior pensa. Está todo mundo errado, o certo sou eu vou cobrar. E cobrou, e por voto de desempate. Cobrou. Então, assim, onde é que fica a segurança jurídica? O contribuinte que pensa que a orientação do Supremo tem que ser ouvida, pensa que a orientação do STJ em recurso repetitivo também tem que ser ouvida, que a orientação do Tribunal de Justiça do seu Estado também precisa ser ouvida, e que a orientação do órgão máximo daquele conselho administrativo também realmente deve prevalecer. Esse contribuinte é surpreendido com a decisão de uma Câmara Baixa dizendo que está tudo errado, tem que pagar do jeito que eu penso. Então, é algo... aqui nós não estamos dizendo está vinculado, sim, é obrigado a fazer isso. Na verdade, não existe uma norma dizendo essa Câmara Baixa é obrigada a julgar assim. Tem, não. Uma norma dizendo isso, não tem. Mas tem um princípio da segurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade, que todos orientam nesse sentido. Não tem sentido se manter o conflito, se manter aquela discussão diante de uma situação já encerrada, já definida. É uma discussão que não termina nunca e a segurança simplesmente desaparece. Bom, mas agora sim, agora pedindo já desculpa a vocês por ter me alongado, agora sim encerro aqui o início dos debates, dando a oportunidade para a manifestação de todos, né? Especialmente do professor Hugo II aqui do lado, que com certeza vai trazer algumas coisas que vão abrilhantar mais ainda, que vão trazer aí, colocações interessantes para que a gente debata, discuta e aprofunde melhor o estudo da matéria. Muito obrigado. Parabéns, doutor Schubert, pela exposição muito clara, muito completa e que tratou de todos os aspectos, todos os pontos da controvérsia. Não vejo nenhum problema em já adiantar a sua posição. Os debates são para que a gente conheça a posição dos colegas, mas nada impede que a gente já ofereça a nossa. Eu acho que foi o que você fez com muita propriedade. Eu gostaria de fazer apenas um pequeno acréscimo, só para reforço argumentativo, de uns pontos que me ocorreram enquanto eu escutava a exposição. E, em primeiro lugar, fazer uma recordação de uma lição do professor de Brito Machado, pai, que já foi referido aqui por você, e ele sempre nos lembra da importância dos conceitos e da importância de nós termos atenção para aspectos elementares, aspectos básicos. Às vezes a gente se perde em complexidades dos detalhes, esquece os fundamentos, e os fundamentos é que nos devem orientar. Em vez de a gente perder tempo com o detalhe do roda-teto de gesso, vamos ter atenção aos pilares do edifício, porque são eles que sustentam o edifício. E talvez o pilar dessa nossa discussão se chame separação de poderes, algo que a gente estuda ainda no colégio. E é por causa dela, da separação dos poderes, que ao executivo cabe
aplicar a lei na administração dos interesses da coletividade, lei que é feita pelo legislativo. Então, é por isso que a autoridade da administração pública, quando julga uma impugnação apresentada por um cidadão, não pode dizer que a lei é inconstitucional. Ela tem que aplicar a lei e não dizer que essa lei é inconstitucional. Se a autoridade da administração pública acha que a lei é inconstitucional, ela tem várias ferramentas para provocar os checks and balances que vão fazer esse controle. O chefe do executivo pode vetar a lei por esse fundamento se ela estiver em gestação ainda. E se a lei já foi feita, ele pode propor um ADI, tanto no plano estadual como no plano federal. Então, não há motivo para que ele simplesmente descumpra a lei dizendo que ela é inconstitucional. Isso é algo que pode parecer que protege o contribuinte no primeiro momento, mas é uma faca de dois gumes, e o gume que tem do outro lado é muito mais afiado. Então, é algo com que realmente você tem que ter muito cuidado. Ainda dentro da ideia de separação de poderes, existe um outro pilar importante que decorre da separação de poderes, que se chama princípio da legalidade. O princípio da legalidade só faz sentido por causa da separação de poderes. A administração deve respeitar a lei que foi feita pelo legislativo. E é ao respeitar a lei que ela está vinculada e que ela deve cumprir. Mas o direito é dever ser, é outra coisa que a gente aprende no primeiro semestre da faculdade, no curso de graduação. Isso significa que às vezes ele não é cumprido, ele deveria ser. É muito engraçado, a gente às vezes vê informações feitas por autoridades, as autoridades coatoras em mandados de segurança dizendo assim, não, o impetrante não tem razão, a impetração tem que ser denegada, a segurança tem que ser denegada, porque ele disse que a autoridade cometeu uma ilegalidade, mas a autoridade não comete ilegalidades, porque de acordo com o artigo 5º, de acordo com o artigo 37, a autoridade está vinculada à lei. E de acordo com o Celso Antônio Bandeira de Mello, aí traz uma citação enorme falando que é legalidade. De acordo com Maria Silva Zanella de Pietro, outra enorme falando que é legalidade. Logo, a autoridade não descumpre a lei. Dá vontade de rir. Então, é claro que aquilo está falando do dever ser, mas na prática, às vezes, a autoridade não cumpre. E quando ela não cumpre, o que deve acontecer de acordo com o princípio da legalidade? O que uma autoridade deve fazer, vinculada à lei como está, quando ela vê que uma lei não foi cumprida? Ela deve corrigir a ilegalidade. E esse é o autocontrole que está por trás do processo administrativo. O processo administrativo se presta a isso, ao autocontrole. É a própria administração, quando percebe que não cumpriu a lei, voltando para os trilhos da legalidade. É por isso que ela não pode realizar o controle de constitucionalidade, porque ela está se autocontrolando quando ela descumpre a lei. E é também por isso que a lei atribui a uma autoridade o poder de fazer esse autocontrole, pode ser o CONAT, pode ser o CARF, e é essa autoridade que tem a competência, não são outras. Então, se a secretária da Fazenda baixa um ato e o CONAT diz que esse ato é ilegal, ou que um decreto é ilegal, ou que um ato do fiscal é ilegal, não pode a secretária da Fazenda baixar outro ato e dizer, não, mas o CONAT tem que decidir assim. Seria mais ou menos como aquela rainha da Espanha, no filme Amistad, narra aquele episódio em que ela não entende como é que nos Estados Unidos tem esse negócio de separação de poderes e o presidente não pode fazer o que quiser, ele tem que cumprir a lei, tem que cumprir decisão judicial, ele não manda naquele país, não vale nada. Então, a secretária pode fazer um ato e dizer, não, do CONAT eu só vou respeitar se for assim, se for ela não respeita. Não tem nenhum sentido. E há um precedente, não um precedente judicial propriamente, mas um precedente da discussão jurídica, que foi o seguinte, nos últimos anos do governo Fernando Henrique Cardoso, o governo federal estava bastante insatisfeito com algumas decisões do então Conselho de Contribuintes, que era o nome que o CARF tinha na época, antes de 2009. Então, o Conselho de Contribuintes andou decidindo de uma forma que desagradou o chefe do Executivo. E o que o chefe do Executivo fez? Ele não baixou um ato interpretativo dizendo como é que a lei tinha que ser cumprida nos casos que o Conselho de Contribuintes havia decidido. O Conselho de Contribuintes decidiu que podia haver compensação de prejuízos fiscais, o Conselho de Contribuintes decidiu que podia haver isso ou aquilo, contrariando o entendimento do presidente Fernando Henrique Cardoso, do Pedro Malan, das pessoas que integravam a administração tributária federal. Eles criaram um depósito recursal para as pessoas não conseguirem ir para o Conselho de Contribuintes. Mas eles não tiveram a petulância de fazer um ato dizendo assim, não, a decisão do Conselho não deve ser cumprida, ela deve ser interpretada de outra maneira. E mesmo
a lei que criou o depósito recursal, ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo algum tempo depois. E com relação à ficção legal, que o ministro Barroso mencionou, com todas as vênias, é um dos ministros mais brilhantes do STF em termos de conhecimento jurídico, mas me parece equivocada a menção à ficção jurídica, porque existem as presunções no direito, que podem ser absolutas ou relativas. As presunções, elas dizem respeito a crenças que nós temos sobre fatos em relação aos quais nós não temos certeza, mas é muito provável que eles tenham ocorrido. E aí nós presumimos que eles ocorreram, dada essa elevada probabilidade. No caso das presunções relativas, comporta-se prova em contrário. No caso das presunções absolutas, não se comporta prova em contrário, mas em ambos os casos há probabilidade de elas serem verdadeiras. No caso da ficção é o contrário. A ficção ela parece muito com a presunção absoluta, porque ela não comporta prova em contrário, mas ela é uma crença em relação ao fato que muito provavelmente é falso. A ficção legal diz respeito a uma coisa que a gente sabe que não é, mas faz de conta que é e não se pode provar em contrário. Então, a ficção ela tem o mesmo efeito da presunção absoluta, mas ela é meio que o contrário em relação à realidade. E isso é tudo o que não acontece numa decisão por empate, que é desempatada em favor do contribuinte por força da lei que aboliu o voto de qualidade. Então, quando, em sendo empate a decisão, o resultado é favorável ao contribuinte, isso não é uma ficção. Isso é a constatação de que, diante da ausência de certeza, e quem tem o ônus de demonstrar essa certeza é quem lança. Se quem lança não conseguiu demonstrar certeza, se quem lança não conseguiu chegar numa certeza, quem lança não pode cobrar. Isso não tem nada a ver com ficção, realmente com todo respeito. E, por último, em relação a essa questão dos respeitos, ou do respeito aos precedentes, isso nos leva a uma discussão mais ampla em relação à litigiosidade, em relação à incapacidade do Poder Judiciário de lidar com o excesso de processos que tem se refletido na jurisprudência defensiva, que tem se refletido num comportamento quase que irracional das cortes superiores para se livrar de processos, para se livrar de recursos, para julgar os processos dedicando minutos ou segundos para cada um, o que se reflete, obviamente, na qualidade desses julgamentos, ao uso de algoritmos para tentar julgar os processos, porque os humanos não conseguem dar conta de tantos. E aí se diz, é culpa dos advogados que recorrem demais, é culpa dos sonegadores, existe um estoque de não sei quantos milhões que não são pagos porque eles estão todos acumulados no judiciário sendo debatidos. O respeito aos precedentes faria com que isso não acontecesse. Então, quando, diante de precedentes do STJ, do STF, do TJ e da Câmara Superior, mesmo assim uma Câmara Baixa insiste numa cobrança e diz para o contribuinte, vá para o judiciário se tem decisões favoráveis a você, isso é uma evidente demonstração desse comportamento litigioso do poder público que faz com que o judiciário termine tendo esse assoberbamento e que termina sendo ruim para todo mundo. Se essas questões fossem resolvidas de maneira a respeitar os precedentes, de ofício, todos eles fossem cumpridos, o judiciário teria mais tempo, os procuradores do Estado, da Fazenda e do município teriam mais tempo para se dedicar às questões realmente ainda não resolvidas. Isso seria bom para a isonomia, porque todos teriam o mesmo tratamento e não só aqueles que fossem ao judiciário, não só aqueles que, indo ao judiciário, depois ele modulasse e aplicava para uns, não para outros. Então, cria-se uma bagunça muito maior que mina a legitimidade do direito tributário como um todo, por conta de comportamentos assim. Então, são só algumas anotações que eu fiz em relação a esses pontos. Não sei se você gostaria de comentá-las agora ou se nós passamos a palavra a algum outro colega que ainda queira fazer os dela, para depois a gente retornar. Vamos ouvir, então, mais alguém que queira se manifestar, né, para a gente dar mais amplitude. Doutor Pádua Marinho. Acho que seu microfone não está ligado. Pronto, agora já deu. Sim. Doutor Schubert, parabéns por mais um presente que você nos dá com essas brilhantíssimas colocações. Eu queria só acrescentar duas coisinhas. Entrando já no mérito do ato da secretária. De acordo com o artigo 112 do CTN, havendo dúvida sobre a capitulação legal do fato, que me ocorre que seria isso,
tem que se sair pela solução mais benevolente ao sujeito passivo, né? Isso é um princípio não apenas do direito penal e não apenas do direito tributário, mas do direito sancionador como um todo. Qualquer direito que imponha sanções, seja ele ambiental, seja ele municipal, seja ele administrativo, seja ele tributário, seja ele penal propriamente dito, né? Havendo dúvida quanto à capulação, quanto à autoria, quanto à imputabilidade e por aí vai, a solução há de ser a mais benéfica. Isso está textualmente no artigo 112 do CTN. E a outra questão, doutor Chubis, que me chamou muita atenção, foi a história da dosimetria da pena, da proporcionalidade. Eu advogo uma tese que não foi acolhida pelo STF e que não tem nada a ver com tributário, sobre a inconstitucionalidade da lei do bafômetro, exatamente por causa disso, né? Tanto faz o indivíduo tomar uma latinha de cerveja para almoçar, como ele tomar uma garrafa de uísque todinha. A multa é a mesma, a suspensão do direito de dirigir é a mesma, os pontos na carteira são os mesmos. Isso é inconstitucional. É inconstitucional porque não foi observada a proporcionalidade, não foi observada a dosimetria da pena, né? O que traz exatamente o que o senhor colocou. Se eu vou omitir uma nota e vou levar uma multa dessa, é melhor omitir 100, é melhor omitir tudinho, que a multa é a mesma, né? Então, isso não é fazer justiça no caso concreto, né? Porque estimula, de fato, a pessoa a cometer uma irregularidade maior, já que a irregularidade maior tem a mesma punição da irregularidade menor, né? Não é razoável, fere o princípio da dosimetria da pena, que também deve nortear todo e qualquer direito sancionador, seja ele tributário, administrativo, penal, urbanístico, ambiental e por aí vai. Muito obrigado. Era só essas duas colocações. Bom, como eu havia previsto, as colocações que o professor Segundo fez foram brilhantes e deram uma roupagem assim mais completa ao tema, né, do ponto de vista, inclusive, principiológico, e com as quais eu concordo inteiramente. Não há nenhuma ressalva, nenhum reparo, nada, muito pelo contrário, né? São lições que nos orientam. Eu trago agora apenas dois complementos, dois breves complementos. Primeiro, essa história ainda da proporcionalidade e da nota, e da questão da escrituração. No passado, escriturar era essencial para o controle da obrigação tributária principal. Se o contribuinte não escriturasse a nota, o fisco não ia saber nunca sequer que aquela nota tinha existido. Tá? Então, era a forma necessária para que o controle se estabelecesse. Isso justifica, talvez, a pena de 10%. Né? Hoje, nós temos a nota eletrônica, que assim que o contribuinte emite, já está toda sujeita à verificação do fisco. A chamada escrituração da nota eletrônica é uma burocracia talvez até desnecessária do ponto de vista do controle. E se é ainda importante, para de alguma maneira, se amiudar, se aprofundar esse controle, é uma coisa que diminui tremendamente a importância do que tinha antes. Hoje, praticamente, o fisco não precisa mais. Eu estava, inclusive, já conversei esse assunto com o professor Hugo II, mais de uma vez. Ele até já fez essas observações, e eu tenho confirmado, antes com relação à Receita Federal, hoje com relação à Receita Estadual também, que o fisco não precisa mais do contribuinte para fazer o lançamento por homologação. O fisco não precisa mais que o contribuinte informe nada, o fisco já tem tudo. São as notas eletrônicas, são o compartilhamento das informações, o uso do CPF em todo lugar, são os cartões de crédito, a movimentação bancária, o fisco tem tudo, as informações cartorárias dos imóveis, tudo está à disposição do fisco, ele já dispõe de uma quantidade imensa de informações, tanto é assim
que já está sendo colocado para o contribuinte a declaração de imposto de renda pré-preenchida. Então, quando eu abro o programa da Receita Federal, minha declaração de imposto de renda já está toda preenchida, já está tudo lá. Eu vou só conferir o que o fisco fez. E tem uma coisa interessantíssima, a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse pré-preenchimento, porque eu entre uma informação que eu tinha na mão, no documento, e a informação do pré-preenchimento na minha declaração, eu optei pelo pré-preenchimento, achei que aquela informação que o fisco estava colocando era que ele aceitaria e mantive. Aí, quando foi para verificação, ele disse, não, está errado, a sua declaração está errada. Eu errei, tá bom, eu fui induzido a erro, né? Porque eu repeti a informação que estava pré-preenchida. Eu deveria realmente ter colocado aquela que estava na DIF que eu recebi do contribuinte. Bom, mas isso é para dar, inclusive, uma confirmação desse pensamento do Dr. Pado Marinho, no sentido da proporcionalidade. Ora, se o fisco nem precisa mais disso, por que eu vou montar em 10% um descuido, um equívoco, de uma falta de clique lá de uma determinada nota num determinado formulário eletrônico? E com relação à outra colocação, assim, porque o CONAT não é obrigado, não tem uma lei obrigando o CONAT a seguir a orientação judicial ou do seu órgão administrativo máximo, ou seu órgão de julgamento máximo, que é a Câmara Superior. Mas aqui eu trago para a nossa reflexão assim, o Código de Processo Civil, no artigo 15, diz que o Código se aplica ao processo administrativo quando esse não tiver regra expressa em sentido diverso. Então, ele se aplica de forma subsidiária e complementar. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que é que a Constituição Federal diz? Que compete ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de recurso que der à lei federal interpretação divergente da que ele seja atribuído por outro tribunal. E foi isso que o Superior Tribunal de Justiça fez, tomou conhecimento desse recurso, das interpretações divergentes, e uniformizou a interpretação do direito federal, a aplicação da lei que trata do ICMS, a aplicação que trata do fato gerador, no que diz respeito ao serviço de comunicações, e dizer que nesse serviço de comunicações não se inclui aluguel de equipamento ou outros serviços complementares. O STJ, exercendo a sua competência constitucional, uniformizou a interpretação do direito federal. E aí vem o CPC novamente e diz que os juízes e os tribunais observarão, e aqui eu estou trazendo essa observação, mas o CONAT não é juiz nem tribunal. Eu digo, mas se aplica subsidiariamente como orientador para as decisões do CONAT. Observarão o quê? Além de determinar que ele observe o repetitivo, e é óbvio que tem que observar o recurso repetitivo, a orientação do STJ, também diz a orientação do plenário ou do órgão especial dos quais estiverem vinculados. Então, qual foi o órgão especial a qual aquela Câmara Baixa estava vinculada? A Câmara Superior. Então, as normas que tratam do processo, as normas que orientam como a decisão deve ser proferida, como quais os critérios que ela deve atender, os parâmetros que ela deve atender, já estabelecem isso. Olha, vamos seguir a orientação do STJ, que exerceu sua competência constitucional, e vamos seguir a orientação do seu órgão máximo de julgamento. Nada disso foi atendido. Então, não só se pode dizer que o julgador não é vinculado, tudo bem, não seria inteiramente vinculado, mas ele contrariou tudo isso aqui. Contrariou o bom senso, contrariou a lógica processual e instaurou uma situação de grave insegurança jurídica. Bom, mais alguma colocação? Um texto grande. Tem, mas não é pergunta não. Aqui do Kleber Pontes. O Kleber Pontes diz assim, não consigo entender nem enxergar o motivo de os julgadores administrativos não se atentarem aos julgamentos do Poder Judiciário
sendo que este é quem decide por último e dentro dele, em matéria constitucional, o Supremo Tribunal Federal, ou matéria de legislação infraconstitucional, o STJ. Sim, não nego que a lei vincula a administração pública e também não nego que essa discussão passa pela separação dos poderes, mas faria realmente sentido movimentar todo o aparato pessoal do órgão julgador administrativo, além de gastos financeiros para movimentar o processo, sendo que quando a questão chegasse ao judiciário, tudo isso seria decidido de forma totalmente diversa. Fica aqui minha singela e humilde reflexão, professores. Então, é o que o Kleber coloca, que é mais ou menos o que nós também já estamos colocando aqui, inclusive no que diz respeito a sobrecarregar mais ainda o judiciário, gastar dinheiro, tem inclusive os ônus de sucumbência que o fisco se submete quando insiste numa questão que o judiciário já tem um posicionamento contrário. Diria assim, o contribuinte faz isso raramente, muito raramente. O contribuinte tem uma tendência muito mais forte a atender essas orientações jurisprudenciais, porque o contribuinte não quer simplesmente perder tempo quando ele não acredita, quando ele não quer jogar dinheiro fora. O Estado, aparentemente, é eterno, não tem tempo que seja importante para ele, todo tempo vale, e o dinheiro que se joga fora é o de todos nós. Então, se alguém está pagando sucumbência, não é o procurador que decide ir adiante, então está tudo valendo. Talvez essa seja a razão dessa insistência. O Estado tem usado muito a expressão devedor contumaz. Nós podemos inverter essa expressão e dizer o Estado é um litigante contumaz. Um litigante contumaz, ele não desiste de litigar, até porque normalmente não tem acontecido nada de tão grave quando ele perde os litígios, e uma vez ou outra ele consegue ganhar algo que nem esperava ganhar. Então ele não para de litigar, nunca. Infelizmente, e isso tem contribuído, e aí nós falamos desse assunto na reunião passada, para o assoberbamento insuportável do Poder Judiciário. Quer dizer, o que é que faz com que o STJ, o segundo colocou há pouco, STJ Supremo tenham que decidir por listas, por julgamento virtual, de qualquer jeito, em série, estão praticamente carimbando. Inclusive, eu ouvi duas expressões que dizem a mesma coisa, por dois desembargadores diferentes. Um usou a expressão carimbão, outro usou a expressão modelão. Estão usando esses modelões, esses carimbões que estão sendo, estão nos dando decisões de baixíssima qualidade, exatamente porque não se adequam ao caso concreto, e que mesmo com esses carimbos, esses modelos, ainda não estão dando conta. O volume é tão imenso que não se dá conta. E a solução para isso é diminuir o litígio. E como se diminui o litígio? Atendendo os precedentes. Simples assim, deixando de alimentar essa litigiosidade, essas discussões que muitas vezes não trazem nenhum resultado positivo. Diga, Pada, você quer falar novamente? Da questão da diminuição do litígio. O Estado se sente ultimamente muito confortável com o que o STF vem fazendo. Que até é o último capítulo da minha tese de doutorado, né? As tais modulações. Por mais surreal que pareça, o Estado do Ceará perdeu há alguns dias aquela demanda, né, com relação às taxas do CONAT. Taxas, né, abertamente inconstitucionais por ofensa ao artigo 5º, inciso 32, se não me falha a memória, da Constituição, e 34. E ontem entraram com embargos de declaração para modular os efeitos da decisão, alegando questões orçamentárias e dizendo que a taxa arrecadou 9 milhões em 4 anos. Estou com eles aqui. De 2018 a 2022. Aí disseram que tem que modular, porque senão vai causar prejuízo. Então, o Estado se sente numa situação muito confortável. No mínimo, o que vai acontecer sou eu não ter que devolver, porque eu vou lá, entro no embargo declaratório, como todo mundo já fez antes, e vai ser modulado, e a gente não devolve nada, só para meia dúzia que já andou pedindo, que já andou questionando, e o resto fica sem receber nada. Então, isso é um prêmio, né,
É um prêmio, deixa eu ver se eu acho aqui o valor. Deixa eu ver se eu acho aqui o valor que o Estado alega. 9 milhões em 4 anos. 11 milhões. 11.928.509,29 no período de 2018 a agosto de 2022. Aí diz que isso aqui que já pagado no Ceará. Devolver esses 11 milhões vai quebrar o Estado. Não, ela diz assim, ó. Caso não acolhidos os embargos de modo a utilizar o referido marco temporal, que esta Suprema Corte se manifesta para a modulação dos efeitos, como entender de direito, com vistas a sanar a omissão, modulando com prazo razoável, deve ser bem para 2024, para o próximo PPA, para as adaptações necessárias, além de permitir salvaguardar os atos até então praticados, pelo menos até a declaração de constitucionalidade da lei, a qual foi responsável, ou melhor, eu digo irresponsável, né? Pela arrecadação de 11 mil... Pela arrecadação, aí eu digo indevida, de 11.928.509,29 no período de 2018 até agosto de 2022, dentro da administração tributária estadual. Eu vou botar isso aqui no grupo dos 7. Esses embargos declaratórios de 9 laudas, onde tem um chororô medonho, para modular os efeitos de uma coisa que nunca deveria ter existido. Muito obrigado. Pado, você tocou num ponto agora que é mais um potente nutriente, um potente alimentador dos conflitos. É o entendimento do Supremo nessas modulações, em que ele diz, está tudo errado, mas só tem direito quem já está litigando. Quem não entrou em juízo até hoje não tem como mais defender o direito que eu estou dizendo que existe, que eu estou dizendo que deve ser aplicado, mas como você não litigou, você não tem direito a ele. O Supremo está dando um recado muito claro, todos entrem em juízo. Se você tiver qualquer dúvida, ingresse em juízo, não espere por mim não, porque quando eu decidir daqui a 5, 10, 20 anos, algumas decisões chegam perto de 20 anos de espera. Quando tiver que decidir, eu só vou decidir a favor de quem já está litigando. Quem me esperou até então, quem preferiu pagar até então, o próprio Estado está desestimulando os pagamentos. Se ele recebeu 11 milhões e 900, da próxima vez ele quer receber 0. Ninguém quer pagar mais. Porque eu pago e não recebo de volta, quando dizem que está errado. Eu pago e quando a Corte Suprema do meu país diz que é inconstitucional, eu não recebo de volta, que eu paguei, então eu não pago mais nada nunca. Por que eu vou pagar? Então, o Estado desestimula os pagamentos, o Supremo estimula os litígios, tudo errado, tudo em sentido inverso do que tinha que ser. Tá? Mais uma vez, eu acho que meu pai já foi invocado hoje aqui várias vezes, e eu vou invocar novamente. Ele me disse uma vez, o Estado do Ceará, no caso era o Estado do Ceará, é um exemplo concreto, mas o Estado, de uma maneira geral, conseguiria que o contribuinte fosse muito mais cumpridor dos deveres dele, quanto mais cumpridor o Estado fosse dos dele. E deu como exemplo a restituição. Ele disse, toda vez que um funcionário da Secretaria da Fazenda, ou pelos seus órgãos de direção e de decisão competentes, chegasse à conclusão que determinado pagamento foi indevido, ele restituiria de ofício o contribuinte. Então, aquele contribuinte, aí a expressão dele, na época tinha cheque, né? Aquele contribuinte que recebesse pelo correio um cheque, devolvendo o ICMS pago maior, o IPVA pago maior, esse contribuinte iria pagar com gosto o tributo, porque ele sabe que se ele pagasse errado, ele recebia de volta. Mas isso não acontece. O que tem acontecido hoje é uma resistência feroz a essas devoluções. O exemplo que o doutor Pado Marinho trouxe é concreto, é evidente. Ele não quer devolver 11, arredondando para 12, 11.900, não quer devolver 12 milhões que arrecadou em 4 anos, sabendo que é inconstitucional, sabendo que não deveria ter arrecadado uma lei que
quando ela surgiu, quando ela foi editada, eu tive a oportunidade de participar de um seminário, de um debate, e um procurador do Estado que estava do meu lado não teve coragem de sustentar a validade dessa lei. Porque essa lei é absurda, absurda. Taxa porque eu me defendo uma auto-infração? Que taxa é essa? Porque eu estou me defendendo da lavratura de uma auto-infração. Então, desde o início, ela já nasceu sujeita a críticas severas, ela já nasceu com o atestado de óbito, ela já nasceu sabendo que não valia. Não pode nem se dizer, porque todo mundo pensou que era boa e de uma hora para outra não era. Pelo contrário, todas as decisões são contrárias. Então, como é que o Estado vai alegar a boa-fé dele, de que achava que estava arrecadando de boa-fé? Ele nunca teve boa-fé quando arrecadou isso. Então, a ideia se agrava mais ainda, padre, com isso, e realmente mostra que esses pontos, pontos como esse, contribuem de forma muito importante para desajustar o sistema, desorganizar o sistema, trazer insegurança jurídica e sobrecarga ao judiciário. Bom, mas nós temos aqui também o professor Hernandes Nepomuceno de Oliveira, que está nos ouvindo aqui, já fez menção de que quer dizer alguma coisa. Professor Hernandes, nos brinde com a sua tradicional manifestação em nossas reuniões. Dessa vez, está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Dessa vez eu fui acusado injustamente porque eu estava rasgando papel, mas dou graças a Deus que me chamaram para falar. Mas, professor Schubert, eu ainda estou muito feliz porque nós estamos no I7, a gente está aprofundando o hábito de discutir as coisas existentes, sem sair da teoria, sair das elucubrações. E eu estava lendo aqui uma lição antiga, há mais de 40 anos, isso foi dito há 10 anos, num trabalhozinho que a gente escreveu, portanto, há mais de 50 anos, o professor Rui Barbosa Nogueira, eu acho que tão conhecido da gente, um dos tributaristas mais atuantes na época, ele dizia que deveria ser classificado o crime de sexualização como crime doloso e que era um dos crimes mais praticados no Brasil. Isso não é diferente do que defende o professor Hugo de Brito Machado, quando diz que a responsabilidade pessoal do agente pela prática de crimes contra a administração, contra o contribuinte, o chamado de sextização no caso, ele lutou muito para que os advogados assumissem a defesa de seus contribuintes quando fossem vítimas desses crimes de exação. Mas nós temos um empecilho muito grande. O nosso grande empecilho ainda é o judiciário, porque não são preparados para entender que isso não é a favor do contribuinte, mas do Estado de Direito, mas como um dos princípios de segurança do Estado, porque quando se comete muito crime e sextização, e quando se chega nessa impunidade que se disse aí, de que depois vai modular, eu reconheço que houve crime, que houve tributo indevido, mas eu não mando devolver só os que foram para o judiciário. Nós temos um Estado em verdadeiro caos. E isso ainda mais antigo, essa ideia, porque no princípio lá do Código, a exposição de motivos do Código Penal de 1940, creio, tinha o item 13. O item 13 dizia: o dolo existe não só quando o agente aqui a gente está usando, ele usa como sentido de todo servidor público, do presidente da República, e segundo um penalista diz, o inspetor de quarteirão, todos são servidores públicos,
Então, o dolo existe não só quando a gente quer diretamente o resultado, mas quando ele corre o risco de produzi-lo. Isso foi dito há quase 70 anos. E a gente convive com tudo isso, e eu acreditei muito nisso que recomendava o professor Hugo Machado, de entrar na justiça demonstrando a prática desse crime em processo tributário. E o resultado que a gente tem recebido é a absoluta indiferença do judiciário quanto aos direitos do contribuinte nesse sentido, que é muito prático para o Estado, que é o maior litigante do Brasil em direito, porque ele ganha pela malandragem, ele simplesmente não cumpre as partes dele quando você recebe. O próprio Estado tem mudado a legislação várias vezes para tirar direitos, mesmo depois de expedidos os precatórios, eles tiram o direito, numa situação das mais esdrúxulas que eu já vi, que é negociado entre o presidente do Supremo e o presidente do Congresso, para dizer, nós não vamos pagar os precatórios, mas nós não vamos, que direito eles têm de se sobrepor à lei, de se sobrepor uma decisão judicial transitada em julgado com precatório expedido, com data de pagamento? Então, o que nós temos nesse Brasil é um absoluto caos que me tem levado, eu propriamente, a descrer totalmente nessa parte de atuação do judiciário, porque não se tem a recorrer. Se você tem que recorrer ao judiciário e nada espera dele, e não espera também pela quantidade de leis que nós temos, que já circulou por aí, que são 3 milhões de normas jurídicas, são quase 8 toneladas de normas jurídicas, onde uma portaria, uma resolução, uma qualquer instrução normativa, já ouvi isso, doutor Machado, e registrei isso, vale mais do que a Constituição Federal. Então, nós temos ainda um país em verdadeiro caos, em que me parece que devem os estudiosos do direito, a partir dos princípios, a partir de tanta coisa, que o Machado de Assis diria, ao invés de tantas leis, modifiquemos as pessoas, modifiquemos os atores, modifiquemos os advogados, modifiquemos os juízes, modifiquemos os procuradores para que eles saibam que estão ali para defender princípios de direito e não exclusivamente o interesse do Estado. Então, eu vejo essas nossas aulas agora como muito positivas, porque a gente está atuando em casos concretos, mas ainda temos muitas barreiras e ainda temos muitas descrenças a romper. Não sei se diz muita coisa, mas eu sinto isso. Nós estamos dentro de um caos, de uma insegurança jurídica, principalmente na área tributária, absolutamente insustentável. É isso mesmo, doutor Hernandes. A situação caótica a que nós somos conduzidos pelo desrespeito às regras do jogo, né? O direito, ele é uma realidade institucional, como o professor Hugo de Brito Machado gosta de dizer, o direito é crença, ele só acredita quando a gente acredita, ele só existe quando nós acreditamos nele. Quando a gente começa a jogar uma partida de um jogo qualquer e uma das partes começa a descumprir abertamente as regras do jogo e nada acontece, é o próprio jogo que acaba, é o próprio jogo que desaparece. E é o que começa a acontecer quando o poder público desrespeita as regras do jogo dessa maneira. Não sei se o doutor Schubert tem algo a comentar também em relação a isso. Não, é inteiramente correta. Eu acho que é uma reflexão básica, como o professor Hugo II disse no início da fala deles, é a estrutura, é o fundamento, é o alicerce, né? A norma, ela tem como finalidade, antes de tudo, ser atendida. Na medida que ela não é atendida, ela deixa de ter significado, de sentido de existência, de validade. Então, a questão é como o disse agora, o jogo acaba. Tem um ponto que é interessante ser observado também, ainda voltando para a questão dos órgãos administrativos de julgamento, é que, em razão da competência legalmente a eles estabelecida, é conferida aos conselhos autonomia. E de que maneira essa autonomia é conferida? É conferida na medida em que eles não têm hierarquia com o chefe do Poder Executivo, nem, uma vez nomeados, eles têm um mandato definido,
tempo específico para cumprir e tem a sua remuneração pela atividade que exercem, pelas sessões que comparecem. Então, assim, essa autonomia é dada exatamente para lhes conferir também legitimidade de decisão, para evitar pressões, para evitar que se estabeleça aquela relação hierárquica que diz, faça dessa maneira, ele não deve satisfação a ninguém. Uma vez nomeado, ele só sai de lá mediante a prova, um processo de falta grave, alguma coisa assim, senão ele fica lá cumprindo as funções dele de julgador administrativo. Então, é importante também pensar nisso, porque isso afasta por completo qualquer tipo de dúvida que se tivesse, assim, porque tem uma portaria do secretário, uma nota explicativa, um decreto do governador, alguma coisa assim. Não, ele não é obrigado a cumprir aquilo ali, o dever dele, antes de tudo, é com a lei e com a sua independência como julgador administrativo. Tá? Então, é um complemento, apenas um adendo que eu faço ao que nós já havíamos colocado. Mais alguma observação, alguma pergunta? Alguma coisa sobre o que nós discutimos até agora, ou até sobre algum assunto correlato? Bom, indago se alguém tem alguma sugestão para tema que gostaria de ver tratado numa próxima reunião. Se quiser fazer a sugestão agora, pode ficar à vontade. Se não, pode mandar ou no WhatsApp, ou por e-mail, ou pelos meios de comunicação digitais, no Instagram do I7, ou por qualquer outro. Se ainda quiser mandar uma carta aqui para o Instituto, também pode, para sugerir o tema da próxima reunião. Quem sugere pode apresentar, se quiser, tem, digamos, o direito de preferência, mas se não quiser, não é obrigatório, a apresentação não precisa ser feita por quem sugeriu o tema. Então, fica aqui o convite para que façam essa sugestão, e como não há observações adicionais, ou perguntas, ou comentários adicionais, eu declaro encerrada mais esta reunião ordinária do Instituto Cearense de Estudos Tributários. Agradeço a presença dos que estão aqui no auditório, agradeço a presença dos que nos acompanham aqui pelo Zoom e convido já, desde logo, todos para a próxima reunião, de tema ainda a ser definido, mas que já tem a data certa, é a última terça-feira do mês de outubro, às 9h30, nesse mesmo local ou neste mesmo link. Eu desejo um excelente dia e resto de semana a todos. Muito obrigado, bom dia.